Bom, pessoal, então vamos discutir um pouco hoje aí sobre as esferas. Então, vocês já viram sobre isso lá no ensino médio, sobre essa parte, que geralmente não chega, né? Quer dizer, geralmente não posso dizer. Vejo de alguns alunos falando, né? Os poucos que viram sobre geometria espacial nem chegou nesse conteúdo, né? Mas, bom, vocês chegaram a ver ou não? Não, professor, eu Não? estudei geometria espacial, mas não Estudou? é esse ponto, não. Ah, nessa parte aqui não, né? Bom, Não. então vamos tentar. É um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. As ideias já foram estabelecidas, né, nas aulas anteriores em relação à área, volume, né, que são os principais elementos que a gente está estudando, dos outros sólidos. Né. Aqui a gente vai aplicar uma ideia semelhante e vou usar de forma intuitiva, apenas intuitiva, o conceito de limite para a gente encontrar a expressão da área e do volume de uma esfera. Né? Então, primeiro, né, a gente vai definir aqui alguns elementos, digamos assim, o nosso vocabulário. Né? Primeiro, o conceito de superfície esférica. Então, o que a gente chama de superfície esférica nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos do espaço que mantém uma mesma distância, uma distância constante, né, de um único ponto denominado centro da esfera. Então, se eu fosse representar isso, acho que fica mais fácil de visualizar, né? Seria assim, ó. Vamos aqui um círculo, né? Do jeito que está aqui representa um círculo. Então, vou para poder dar a ideia de perspectiva, vamos colocar assim, ó. Eita. Aí, acho que assim ficou legal. Temos então um ponto central, como pode chamar de O, será a origem, né? E essa região aqui, como está atrás, eu vou colocar ela tracejada. Tá? Então acho que agora dá para ter uma ideia legal de que se trata de uma esfera. Né? Aí eu vou definir aqui esses pontos que tangenciam essa região que eu acabei de desenhar, chamar esse ponto de A e esse aqui de A'. Né? E pode definir um ponto aleatório desse tracejado aqui, como por exemplo esse, chamar de B também, para ficar mais fácil de entender o conceito. Então, o que a gente chama de superfície esférica, além da definição que eu falei, ela pode ser considerada como uma revolução completa em torno desse segmento de reta aqui, ó, né? Delimitado pelos pontos A e A', né? Como é que eu posso escrever isso melhor? Assim, ó, superfície esférica. É, pode ser considerada como o resultado de uma revolução
Na revolução completa, né? Melhor falar, de uma semicircunferência. Não, melhor, da semicircunferência. Dessa daqui, ó, A, B, a linha. Tá? Então, desse círculo que eu desenhei aqui dentro, né, que eu acabei achatando para dar uma ideia de perspectiva, considera só essa metade aqui, ó, esse semicírculo AB, a linha. Né? Aí agora pega essa metade e gira ela em torno desse segmento A, linha. Então você faz uma rotação completa, né? Faz um giro representado dessa maneira. E toda essa região coberta por esse semicírculo vai gerar a superfície da esfera. Tá? Então, essa é a ideia intuitiva aqui por trás dessa definição. Né? Então, colocar assim, a revolução completa da semicircunferência AB, a linha, né? AB, opa. Né? Em torno desse diâmetro a linha. Esse segmento a linha, né? Que não precisa escrever que é o diâmetro, né? Já que passa pelo centro, né? E liga duas partes diametralmente opostas da esfera, então acaba com a mesma ideia de diâmetro, certo? E a esfera em si, isso é a superfície esférica, né? A esfera em si leva em conta a região interna, né, gerada por essa revolução. Tá? Então, isso aqui é só a superfície. Você pode imaginar, para entender o conceito de superfície esférica, uma bola de futebol, por exemplo. Né? Então, o que é a superfície esférica? É toda aquela região emborrachada ali em torno dela. Né? Aquele oco, aquela parte que só tem ar de dentro, a gente não está considerando. Né? Já a esfera leva em consideração todo o conteúdo de ar dentro da bola e também a própria superfície. Né? Então, esfera. Pode definir de uma maneira mais simples do que eu disse agora. Pode colocar assim, que é o sólido limitado. Né? Quando eu falo de sólido, eu estou falando da região preenchida. Né? Então, é o sólido delimitado por uma superfície esférica. Tá? Então temos aí essas duas palavras até agora, né? Superfície esférica e a própria esfera em si. Né? A gente ainda vai ouvir falar aqui nessa aula sobre o conceito de seção plana em uma esfera. Né? Então, como é que funciona? Primeiro eu vou escrever aqui, né? Seção plana. Alguns livros colocam assim, de secção. Né? Acho que é até mais correto. Então, a melhor maneira de ilustrar, ou de falar a respeito, na verdade, é fazendo aqui uma representação. Então, aqui a gente tem uma esfera, como já fizemos anteriormente. Né? E dessa esfera, deixa eu ver. Não vou nem colocar isso aqui agora. Acho que é melhor assim.
E nessa esfera a gente vai fazer uma intersecção dela com um plano, com uma região plana. Então imagina aqui, né, essa região. E é claro que o resultado dessa intersecção vai ser um... Vamos ver se eu consigo representar isso. Não, menor. Um pouquinho maior. Assim dá certo. O resultado, né, dessa intersecção vai ser um corte, né, formando uma espécie de um tampo nessa esfera, né? E bom, dá até para tirar aqui umas propriedades, como por exemplo, se aqui eu tenho o centro da esfera, eu vou ter um centro dessa secção plana aqui também, tá? Então digamos que o meu centro é O, então esse aqui eu vou chamar de O', né? E assim como a própria esfera vai ter um raio R, vou usar o R maiúsculo, né? Essa própria seção, essa circunferência formada aqui pela seção com o plano, a gente pode chamar de R', por exemplo. É um raio menor, obviamente, né? Mas possui as mesmas características de uma circunferência. Okay? Vou representar aqui o plano, chamar esse plano de alfa, né? Então, com isso, o que a gente conclui que seja uma seção esférica, né? Ela é um círculo, né? Então, vou descrever assim. Aqui eu vou até mudar um pouquinho. Vou colocar de azul. Esse aqui também, né? Mais organizado, né? Então a seção esférica, ela é um círculo. Resultante da intersecção de alfa, né, do plano alfa, melhor colocar assim, com a esfera. Tá? Então essa é a ideia de seção. De seção plana na esférica, ou pode até chamar de seção esférica também, né? O ruim de chamar de seção esférica é que dá a entender, né, pela forma como a gente expressa, que essa região circular aqui ela não é um círculo, e sim um pedaço da esfera, né? Então pode causar essa dupla interpretação, né? Então é melhor chamar de secção plana da esfera, acho que fica mais geral, tá? Temos também o conceito de círculo máximo. Esse conceito de círculo máximo, inclusive, ele é muito importante quando vai se estudar geometrias não euclidianas, né? Depois, se tiverem curiosidade, deem uma olhadinha lá no canal. Estou lecionando essa matéria também esse semestre. Lá tem uns vídeos falando sobre isso. Círculo máximo da esfera, né? Então, na verdade, o círculo máximo ele é o quê? Ele é o resultado de uma secção plana, só que quando a gente faz bem, como vou dizer, quando você secciona a esfera de tal forma a gerar um círculo desse, né, resultante da secção plana, com o maior raio possível, ou seja, com o próprio raio da esfera, né? Então, é como se você tivesse o seguinte. Aqui, né? Bom, ele truque, né, para poder
tá? Que nem aquela que eu desenhei no começo. Então, é quando, resumindo, né, quando o plano alfa ele secciona a esfera e contém o centro da esfera. Tá? Então, quando o resultado desse corte é o próprio centro da esfera. Estou até representar o plano alfa intersectando aqui. Tá? Então, se coincide com o centro, o raio então dessa região circular é o próprio raio da esfera, o raio R. Certo? Então, como é que eu posso escrever isso depois? Deixa eu ver. Pode escrever quando a secção plana contém o centro da esfera, né? Pode ser assim. É quando a secção plana contém o centro. Acho que assim fica bem resumido e direto, né? Bom, se esse é o círculo máximo, a secção plana representa os círculos menores, né? Tá? Então você pode entender secção plana e círculo menor como sendo sinônimos, ok? Outro conceito, inclusive que a gente vai calcular a área e o volume dele daqui a pouco, é o chamado de fuso esférico. Eu vou fazer assim. Fuso esférico. Então, o que a gente chama de fuso, né, quando eu pego, deixa eu ver como é que eu posso escrever. É com parte da superfície esférica, né, compreendida entre dois semicírculos máximos. Né? Então, melhor, antes de escrever eu vou representar. Vou colocar assim, né? E tentar desenhar aqui dois círculos máximos dessa esfera. Para sair da melhor forma possível. Colocar um assim e o outro um pouquinho maior. Esse aqui ficou até legal, né? Aí eu vou apagar essa parte aqui para não ficar tão poluída a imagem. Então o que eu estou chamando de fuso esférico é simplesmente essa região aqui, ó. Né? Então vocês conseguem ver que de fato ela corresponde à metade de um círculo máximo. Né? Só aqui eu desenhei o círculo máximo na horizontal, mas imagina ele em pé. Né? Essa parte que eu apaguei aqui seria justamente o tracejado que passa ali na parte de trás, né, da esfera. Tá? Então eu pego dois círculos máximos formando um ângulo entre si diferente de zero e eles vão representar uma área, né, um pedaço da área
da nossa superfície, né? Esse pedaço aqui que eu fiz um tracejado em vermelho corresponde ao conceito de fuso esférico, ok? Então, o que mais posso acrescentar? Vamos apagar isso aqui. Tá mais ou menos. Melhor. Assim. Então aqui temos o centro. Centro O, não, mais em cima. Centro O da esfera, né? E acho que seria interessante também fazer uma parte aqui na região equatorial, né? Ficou legal assim, né? Ficou até melhor do que eu imaginei que ia sair, né? Então, acho que deu para entender a ideia, né? Sem precisar recorrer a uma escrita nem nada do tipo. Então, esses aqui são os polos sul e norte da nossa esfera, chamar simplesmente de ponto P e P', né? E o ângulo desse fuso, como eu falei, né, esses dois círculos máximos, eles têm que formar aqui uma região da nossa esfera, né? E para isso eles precisam estar em um ângulo entre si diferente de zero, né? E como é que a gente mede esse ângulo, né? A gente pega aqui um ponto desse círculo máximo, forma aqui esse segmento de reta junto com o centro, esse outro ponto do outro círculo máximo, né, formando aqui esse setor circular. Ó. Tá? Então, o ângulo do fuso esférico é simplesmente esse ângulo formado aqui. Vou chamar esse ângulo de θ. Tá? Então, esse segmento de arco, esse aqui, ó, ele é o arco equatorial. Tá? Então vocês podem ver o seguinte, ó, só recapitulando. Você tem dois círculos máximos na vertical e um círculo máximo na horizontal. Esse círculo máximo aqui pode ser chamado de círculo do Equador, né? A gente comparar a esfera, né, com o nosso planeta para poder nos guiar melhor. Por isso que eu falei aqui de polo norte e polo sul, né? P e P'. Tá? Então, por analogia, né, com o planeta Terra, que não é plano, ao contrário do que muita gente fala, né? Esse círculo máximo aqui, que ele sim é plano, né? Ele corresponde ao círculo equatorial, ou simplesmente Equador. Tá? Vocês podem ver esse nome aparecer aí nos livros de geometria, quando se fala sobre isso. Né? E esse ângulo θ, que a gente falou aqui, ele é o... Pode colocar ângulo do fuso. Né? Ele tem uma relevância na hora da gente calcular a área dessa região aqui do fuso. Beleza? E deixa eu ver o que mais posso acrescentar. Deixa eu ver. Posso fazer o seguinte. Faltou eu falar de um detalhe.
Assim tá melhor. Eu vou pegar só um pedaço aqui, ó, dessa esfera. É como se eu pegasse esse fuso e colocasse ele aqui do lado, tá? Então, só para ficar claro, essa região, só a região da superfície, ela sim é denominada fuso. Agora, quando eu considero até o volume, né, aqui o fuso se refere à superfície. Quando eu me refiro todo esse volume aqui, ó, podem imaginar, por exemplo, um gomo de uma laranja, né, todo o conteúdo em si, não só a superfície lá do gomo, né, a superfície externa dele. Isso é o que a gente chama de cunha, né, que é a parte sólida do fuso esférico. Né? Então isso aqui, essa região interna, é uma cunha esférica. Então, quando falar de cunha, eu estou me referindo à região sólida delimitada pelo fuso, e quando eu falo fuso, eu estou me referindo apenas à superfície dessa região. Ok? Só para ficar claro mesmo. Né? Bom, então esse aí é o vocabulário que a gente precisa até o momento. Né? Então a gente pode proceder aqui para o que realmente interessa, que é a parte de calcular áreas e volumes. Vamos começar com áreas. Não, vou colocar o título assim, aí a gente faz uma por uma. Áreas e volumes. Para o conceito de área e volume, né, aqui nesse conteúdo de esfera e também das suas partes, né, o ideal seria a gente utilizar as técnicas de limite, né, para poder explorar melhor, ter uma visualização mais clara e até matematicamente mais formal do processo. Mas ela não é necessária, a gente pode criar uma intuição também sobre o que está ocorrendo. Né? Tem um teorema sobre as áreas que ele diz o seguinte, vou colocar aqui o enunciado dele, e a gente vai explorar as consequências desse teorema. Ele fala que a área da superfície gerada por um segmento de reta, né, vou colocar assim, ó, a área de uma superfície gerada segmento de reta segmento de reta com um comprimento específico que eu vou chamar de G apenas. Comprimento G. A área da superfície gerada para um segmento de reta com comprimento G. Né? Quando esse segmento ele gira em torno de um eixo, então vou acrescentar assim, ó, quando gira em torno de um eixo, né? Ele vai ser igual ao produto da medida desse segmento, né, desse comprimento G, pelo comprimento da circunferência que o ponto médio dele gera. Então parece meio complicado, eu vou ilustrar assim que eu colocar o teorema. Né? Então deixa eu ver como é que eu falei mesmo. O eixo ela vai ser igual ao produto ao produto da medida desse segmento. Então vou colocar é igual à medida de G, né, melhor. É igual ao produto de G, né, que já se refere a uma medida mesmo, né,
pelo comprimento da circunferência. Que o ponto médio gera. Melhor. Ponto médio que se refere ao ponto médio desse segmento, né? Então, basicamente o que esse teorema afirma é que a superfície, né, gerada por esse segmento de reta vai ser igual ao comprimento da circunferência 2π vezes r, né, onde r é a distância, né, do centro para a parte externa da circunferência, né? Isso multiplicado por g. Assim melhor. Tá? Então todo esse teorema ele pode ser sintetizado nessa expressão, né? Então, onde esse segmento R aqui, ele vai ser a distância, né, do ponto médio ao eixo. Tá, o que que significa? Por exemplo, vamos ilustrar umas situações aqui onde isso ocorre, né? Vou definir esse eixo do qual ele fala como esse, assim, que é o primeiro caso, vou colocar desse jeito, né? Vou definir esse eixo como esse comprimento aqui, vou colocar ele até um pouco mais grosso, né? O comprimento G do qual se refere o teorema, eu vou colocar como de azul, desse tamanho aqui de início. Não precisa ser do mesmo tamanho desse eixo, não, tá? Então, se ele tem um certo comprimento, está sendo delimitado, né, por pontos que eu posso colocar como B e A, né? Então esse comprimento é o G. Tá? E a distância entre esse comprimento G e o eixo, né, vai ser o nosso, não o comprimento G, mas o ponto médio dele, para ser mais específico, né? Representa como M mesmo, né? Então a distância entre eles vai ser esse raio ao qual se refere aqui, tá? Então agora faça o seguinte, isso aqui vai ser o eixo, né? Eixo, né? E esse eixo ele fica fixo, né? Agora imagina esse segmento ele girando em torno do eixo, né? Ele vai gerar com esse giro posso até representar assim, ó. Aqui, isso aqui não vai ser muito difícil de desenhar, não. O que vai acontecer? Digamos que esse aqui seja o ponto B e esse aqui seja o ponto A, né? E esse aqui é o nosso segmento. Tá? O nosso eixo, como eu disse, ele fica fixo, né? Então, se esse segmento vai girar em torno dele, o eixo vai ficar aqui parado, né? E vai passar pelo centro dessas duas circunferências formadas. Certo? E a distância entre, cadê esse ponto médio aqui? E esse é o raio, né? Aqui, esse é o nosso raio, tá? Então daí você fica bem claro que quando eu fizer esse giro, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, fizer um giro completo, esses pontos A os pontos A e B vão formar essas duas circunferências aqui, correto? Então essa é a imagem que eu quero que vocês
tentem visualizar, né? E qual vai ser a área formada, né? A área, ou seja, o S formado. Esse S vai ser o comprimento dessas circunferências, que é o mesmo, que é 2π vezes R, vezes o tamanho desse segmento G aqui. Né? Exatamente o que eu coloquei na expressão. Porque a região formada aqui nesse caso vai ser um cilindro. Né? E eu posso calcular a área do cilindro como... como é que eu posso... como é que é o conceito, né, de área lateral do cilindro, que é o que a gente quer calcular, né? A gente pega o comprimento da circunferência e multiplica pela altura. A altura no caso é G, tá? Então, ó, nesse caso, a gente vai ter que a área S, ela vai ser simplesmente isso, 2π vezes R multiplicado por G. Ok? Então, esse é o primeiro caso onde esse teorema se aplica, né? O segundo caso é que a gente pode ter esse ponto G aqui, esse segmento G, para falar a verdade, não é um ponto, né? Por exemplo, inclinado ou tocando o eixo, pelo menos o ponto B, por exemplo, tocando o eixo. Aí ficaria assim, ó. Segunda situação. Desenhando aqui o eixo, né? E esse segmento G, posso colocar como esse ponto B tocando o eixo e o A não. Ponto B, ponto A. Né? E o ponto médio, né, aqui fala, né, o teorema diz que tem que considerar a distância, né, o raio formado aí pela distância do eixo até o ponto médio de G. Né? Então o ponto médio ele vai estar mais ou menos aqui, vou chamar ele de M. Né? Todo esse segmento aqui é o G. Tá? E a distância entre M e o eixo vai ser o R. Né? Então, ao fazer a rotação, né, como a gente representou ali em cima, a figura resultante vai ser o seguinte, ó. Essa aqui é mais fácil de visualizar, né? Vai formar um cone, né? Coloca aqui o nosso eixo fixo, né? Não, aqui aqui é a base do cone. Onde a gente vai ter bem aqui o ponto A e aqui em algum lugar o ponto B, né? E a distância entre eles, mais uma vez, que é o nosso segmento G. Né? Porém, veja o seguinte, isso aqui é a linha, né? A trajetória do ponto A. Né? Eu não quero exatamente a trajetória do ponto A, porque o que o teorema me fala é que esse valor do raio que vai aparecer aqui, né, que está aí no enunciado do teorema, é a distância entre o eixo e o ponto médio de G. Né? Então eu tenho que considerar uma outra região aqui, ó, que é menor. Né? Ver se eu consigo fazer. É mais ou menos isso. Né? Esse círculo menor que eu desenhei aqui, ele representa o círculo de raio R. Né? E esse aqui é o ponto M, né, e o segmento G. Ok? Então, mas como é que a gente calcula, né, esse segmento? Como é que a gente tira uma expressão daqui para poder saber se de fato
o valor da área lateral vai dar essa expressão aqui que a gente deduziu. Deduziu não, a gente mostrou que realmente funciona, né? De acordo com o enunciado do teorema, né? Então, para poder tirar essa região, ou, como eu vou dizer, a área dessa superfície, o que a gente pode fazer? Vamos ver. Não, é simples na verdade, né? É só reparar nesse triângulo formado aqui, ó, né? Se eu considerar o ponto M, né, desse triângulo retângulo, né, o ponto M aqui da hipotenusa, né, pega o ponto médio dele e projeta nesse cateto aqui, ó, nesse cateto, né? Então, se M for o ponto médio da hipotenusa, significa que aqui onde ele vai ser projetado nesse cateto vai ser o ponto médio, né, entre o nosso ponto O e B, né? Então aqui também é um ponto médio, vou chamar de M minúsculo, né? Então então 2πr o valor de G. Então vai ficar assim, a expressão da área como 2π vezes R vezes G, né? E dividido por 2. Dividido por 2 por conta dessa propriedade que ela pega bem no meio do eixo aqui, tá? Então, cancelando 2 com 2, a expressão da área para esse caso vai ficar como π vezes R vezes G. Tá? Então, essa é a expressão da área superficial de um segmento G, de comprimento G, onde uma de suas extremidades intersecta o eixo. Aí eu faço a rotação desse segmento, a área superficial gerada vai ser dada por π vezes R vezes G. A gente viu isso lá quando estudou sobre os cones, né? Então, aí você pode considerar outras situações, até mesmo como esse caso aqui, ó, é o caso mais interessante. A gente pode explorar aqui, ó, formando essa visão lateral forma um triângulo, né? Pode imaginar essa visão lateral formando também um trapézio, né? Aí você tira uma expressão geral, que no caso vai ser R, não vai ser π multiplicado pelo raio menor somado com o raio maior, tipo R1 mais R2 sobre 2, multiplicado por G. Aí vai ser a expressão no caso quando a figura lateral que é formada aqui for um trapézio, certo? Então, e assim sucessivamente, né? Eu mostrei esses dois exemplos para vocês observarem o seguinte. Observação. No caso da gente pegar uma linha poligonal, né, e a gente decompor essa linha em vários segmentos, né, como por exemplo, mantém aqui um eixo reto, né, de preferência, tá? E pegar aqui um certo comprimento desse eixo que eu vou chamar de H. Então, esse comprimento aqui eu vou chamar de H, de altura H, tá? O que eu vou fazer? Vou desenhar um triângulo assim, tem que ser reto, né? Aqui também não deu, certo? E ao fazer a rotação desse triângulo, a gente vai ter uma figura como, por exemplo, como parecido com um peão, né? Você vai ter uma região, um círculo máximo formado aqui por essa distância, né? Essa distância dessa intersecção com o eixo, e você vai ter uma figura parecida com um peão, né?
Mas a minha ideia, eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que eu vou aumentando a quantidade de lados dessa figura, né? Então, se eu faço, por exemplo, em vez dessa figura aqui, eu coloco assim, ó, bem aqui eu coloco um outro triângulo, né? Certo? E daqui eu ainda insisto nesse processo e faço o seguinte. Olha, mais adiante eu vou acrescentar mais triângulos aqui. Tá vendo que eu estou arredondando, né, a superfície, né? Certo? Até que, fazendo isso um número suficiente de vezes, o que a gente obtém é isso daqui, ó. Aqui, em vez de dessa figura assim um tanto poligonal, né, o que a gente vai obter, né, vai ser justamente uma semicircunferência. Deixa eu ver se eu consigo reduzir até ficar o tamanho certinho aqui, ó, deu certo. Tá. Aí. Certo? Então, se eu for continuar esse processo, ó, eu não alterei esse raio aqui. Ele permaneceu o mesmo, tá? Em todo esse processo. Aí essa é a ideia, a noção intuitiva de limite que eu falei para vocês. Eu vou construindo esses triângulos de tal forma a ir arredondando esse polígono inicial, que era um triângulo, até ele parecer com um arco, né, de circunferência. Um arco de circunferência nada mais é do que isso, né? A gente considerar que existem tantos pequenos triângulos, né, se formando, né? Mas era uma quantidade tão grande que quando colocados juntos assim, forma essa curvatura, essa figura com essa curvatura uniforme que a gente concebe, né, como sendo uma circunferência, tá? Mas e aí, né, o que isso interessa para a gente, né? A ideia, como eu falei, é que se eu rotacionar essa figura aqui, ela vai formar algo como parecido com um peão, né, imaginado como o que eu fiz anteriormente. Então, ao fazer essa rotação, cada vez que eu vou construindo novos triângulos, né, a fim de aumentar o número de polígonos, né, o número de como vou fazer, uma espécie de refinamento que eu vou fazendo, né, nesse polígono, e ao rotacionar a figura resultante, ao chegar nesse caso limite, quando eu fizer essa rotação, o que a gente vai obter vai ser uma esfera, tá? Então, mas como é que a gente que está estudando a área, né, vamos observar apenas a superfície esférica resultante dessa rotação. Okay? Então, mas para a gente tirar uma expressão daí, precisamos entender primeiro o que acontece aqui nessa figura, né? Vamos ver o seguinte. Ver? Eu vou fazer assim, eu não vou chamar isso aqui de R não, eu vou chamar esse segmento aqui de R, né? Imaginando que... Como é que eu posso fazer isso? Então, se esse aqui for a origem... pode ser. Não, vou deixar como estava antes. Vou chamar esse aqui de R e esse aqui eu vou chamar de... Não.
Melhor inverter porque esse segmento é menor. Então vou chamar esse aqui maior de R e esse aqui de Rzinho. Tá? Então aqui R minúsculo, R minúsculo. Esse aqui eu vou deixar sem por enquanto. Tá? Então, vamos imaginar que esse eixo tem como origem esse ponto extremo, né? E esse aqui seja o raio, né, de só um comprimento R por enquanto, não precisa entender ele como raio não. Tá? A ideia é estudar o que acontece com esses dois triângulos aqui, ó, esse e esse. Tá? Então, por exemplo, eles são semelhantes, porque esse ângulo, se esse ângulo aqui for alfa, por exemplo, esse aqui é de 90 graus, né? Esse outro também. Então esse outro ângulo aqui vai ser de alfa também. Né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Vou chamar esse ponto aqui de N. Né? E esse ponto aqui de M. Né? E aqui, como eu já tinha feito antes, chamando de A. E esse aqui de O mesmo, em vez de chamar de B. Né? Então, a gente pode, por semelhança de triângulos, podemos dizer que esse segmento AN, né, dividido por MN, por esse outro segmento vermelho aqui, dividido por MN. Né? Por semelhança de triângulos, isso tem que ser igual ao segmento AM, né, dividido por MO. Né? Essa proporção aqui tem que valer. Tá? Mas, colocando aí os valores que a gente tem, AN nada mais é do que essa altura H dividido por 2. Né? Então, vou ter H dividido por 2. MN é esse comprimento R, que eu chamei aqui de R minúsculo. Né? AM é a metade, né, daquele eixo. Ó, imagina que isso aqui é todo o eixo G, né? E M é o ponto médio dele, então é a metade de G. Então, G dividido por 2. Né? E MO é esse R maiúsculo. Tá? Então, como é que a gente lida aqui? Como a gente faz para resolver essa equação? Né? Simplesmente fazendo o chamado cruz-credo, né? Multiplicando o cruzado. Tá? Então, por exemplo, esse R que está dividindo passa multiplicando, então fica H sobre 2 multiplicado por R, e esse outro R minúsculo passa multiplicando por outro lado. Né? E aqui vai ficar R vezes G sobre 2. Né? Então, de cara a gente vê o 2 dividindo do outro lado, 2 dividindo do outro lado, né? Dá para cancelar logo de cara. Né? Portanto, a expressão que resta para a gente é simplesmente essa aqui, ó, R vezes G igual a H vezes R maiúsculo. Né? Guardar essa expressão aqui, ela vai ser relevante. Ok? Então, por que ela é relevante? Porque eu quero entender como é que fica a área superficial dessa figura aqui, depois que eu rotacioná-la. Né? Antes de eu rotacionar essa figura, a gente fez alguns ensaios com a rotação formando um cilindro, formando um cone, né? Tudo de acordo com o enunciado, com essa fórmula do teorema. Né? Agora, eu vou utilizar esse mesmo cálculo aqui de área, né? Que era, cadê? 2πr vezes g, né? 2πr vezes g. E o que a gente vai fazer? Ó? No lugar, deixa eu ver o que eu posso colocar. Deixa eu ver. Qual substituição eu faço? RG. Como esse R está mostrando a distância do ponto médio de G com esse eixo, né? Foi assim que a gente determinou esse R aqui em cima, tá?
Quem está fazendo esse papel aqui no caso é o R minúsculo, né? Então o que eu estou fazendo? Esse R que aparece aqui na expressão, ele deveria ser o R minúsculo, né? Porque ele está de acordo com a definição que a gente deu lá na fórmula, que esse R que aparece é a distância do ponto médio de G com o eixo, ok? Então, a gente substitui esse RG por H vezes R maiúsculo, como está lá na fórmula, né? Como que a gente acabou de deduzir aqui em cima. 2π vezes... Pode colocar do jeito que está ali mesmo, né? Não, deixa assim. Em vez de HR, vou colocar RH, tá? Não muda nada, né? Então, essa é a ideia até aí, né? Porém, o que mais dá para a gente fazer? Essa é o cálculo da superfície, que vale, da superfície de rotação, né? Que vale para qualquer uma dessas figuras aqui, ó, qualquer uma delas, né? Porém, o caso que nos interessa é esse daqui, tá? Então, que outra consideração a gente pode fazer? Vamos ver. Tem uma aqui interessante, né? Se eu chamar esse segmento aqui de R, no caso limite, né, de R maiúsculo, poderia ser o minúsculo também, não faz diferença, tá? Reparem que esse comprimento H, ele nada mais é do que o diâmetro, né, da nossa circunferência, né? Então, H é 2 vezes o raio, né? Diâmetro é isso, certo? 2 vezes o raio. Então, a gente pode substituir aqui no lugar do H 2 vezes o raio. Então, vai ficar 2π vezes R, 2 vezes o raio, né? Ou seja, a circunferência, então, tem área total de quanto? 2 vezes 2 é 4. O π não multiplica com ninguém, né? Então, R vezes R, R ao quadrado. E essa é a expressão da área da superfície de uma esfera. 4π vezes R ao quadrado. Ok? Então, assim, é meio complicado, né, deduzir tudo isso, como eu falei, sem os recursos do cálculo, né? Pelo menos da ideia de limite. Mas, pelo menos, eu acho que eu consegui passar aí de forma intuitiva para vocês como que funciona, né, o limite aplicado nesse contexto, né? Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Ou tá claro por enquanto? Não sei. Não? Bom, então... Ok. Deixa eu ver, além da superfície... Bom, além disso, tem o conceito de zona esférica. Então, a zona esférica é basicamente quando você pega uma esfera e corta ela com 2 planos, né? Por exemplo, nesse desenho que a gente fez aqui, né? Imagina cortando ela nesse plano, como está aí. Vou até pegar esse desenho para ilustrar. Não, melhor reduzir ele. Ixi. Não, vou fazer aqui e eu coloco lá. Acho que talvez fica melhor assim. Apagar esse pedaço aqui também.
né? Mantém, né, o centro. E a ideia é intersectar ela com outro plano, digamos aqui embaixo. Né? Formando de maneira semelhante aí aqui um outro disco, né, resultante dessa intersecção. Acho que tá bom assim, né? Certo? Então fiz esses dois cortes na esfera. Agora vou colocar o desenho ali em cima. Bom, ficou bom. Chamar esse plano aqui de beta também, né? Então visualize isso em 2D, né, por assim dizer. Pega aqui, ó, essa região formada pelo eixo, né? É esse eixo que a gente está falando todo momento, é isso aqui, né, ao torno do qual você pode pegar uma semicircunferência, rotacioná-la em torno do eixo e gerar toda a esfera, né? Então, pegando esse eixo, considerando esse ponto aqui como o centro, né, da nossa esfera, veja que a região delimitada pelo corte desses dois planos vai ser isso aqui, ó, com esse ponto, com esse ponto, tá? Onde o raio aqui é o mesmo, obviamente, né? Então, essa região aqui é que eu chamo de zona esférica, essa região delimitada pelo corte de dois planos. Aí você desconsidera essa parte aqui de cima, né? E essa parte central que está entre os planos, né, resultante aí do corte, é o que a gente chama de zona esférica, né? Então, o que eu posso colocar? Não, só deixa o desenho mesmo, né? E ao contrário não, de forma complementar a isso, né? Vamos colocar assim. Fazer assim. Esse pedaço e o outro. Oh, meu Deus. Então, só essa região aqui, ó, desconsiderando essa parte de cima, é essa região que eu estou chamando de zona esférica. Tá? Ok? Só essa região que estava entre os planos, por isso que eu apaguei a parte de cima aqui. Isso daqui é a zona esférica propriamente dito, né? E de forma semelhante, a calota esférica é essa parte que resta, né? Essa parte aqui do tampo que falta, né? da nossa esfera. Eu vou... Essa daqui, calota. Então sempre vai ter aí duas calotas esféricas nesse caso. E a região central é a zona esférica. Tá?
Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar para falar sobre área, né, que eu ainda eu tenho que colocar outras ideias, acho que vai prolongar bastante a aula. Vou deixar para falar sobre volume da esfera na próxima aula, né? Vamos fazer aqui alguns exemplos relacionados ao cálculo de área, né? Quer ver? Que essa parte é assim mesmo, é bastante conceito, tudo. Se você não conseguir visualizar esse conceito na hora que está resolvendo um exemplo, um exercício, né, que não tenha lá o desenho pronto, né, para você só aplicar os dados que tem, né, mas aí você precisa entender, né, o que cada conceito está querendo dizer, né, para poder desenvolver o exercício, certo? Então, deixa eu ver aqui o que eu acho. Aqui é de um circunscrito. Esse aqui é um bom problema. Qual a área? Superfície esférica, cuja seção secção meridiana tem, deixa eu ver, 6π metros quadrados de área. Então, qual é a área da superfície da esfera cuja secção meridiana tem 2π metros quadrados de área, né? Então, primeiro a gente tem que representar isso, né, para poder visualizar exatamente o que a gente quer fazer, né? Então, para isso, eu vou até pegar esse desenho aqui. Ele ilustra muito bem a situação. A secção meridiana é a seção plana também, então eu deveria ter colocado com esse nome, mas bom, não importa. Eu acho que a ideia está clara, né? Então, primeiro, apagar aqui esses elementos. Ele está falando que essa secção aqui, ó, essa região, é que tem 6π metros quadrados de área, tá? Mas como é que a gente usa essa informação para poder conseguir a área da superfície como um todo, da superfície esférica como um todo, né? Primeiro, a gente precisa se perguntar qual é o raio da esfera, né? Por que qual é o raio da esfera? Porque a gente viu aqui, ó, que só precisa do raio para poder calcular a área da esfera, né? Então, para calcular esse raio, reparem no seguinte, eu vou chamar isso aqui, ó, chamar esse segmento aqui de R minúsculo, né, já que envolve a área desse círculo, tá? Reparem que o raio da esfera é o segmento de reta que une o centro dela com sua extremidade, né? Então esse aqui eu vou chamar de R maiúsculo, que é o raio da esfera, né? E agora, o que mais dá para fazer? O que vocês sugerem? Ele fala que essa seção, vou chamar isso aqui de A, né, que essa área A tem 6π metros quadrados, né? Mas essa área A é a área
de uma circunferência, π vezes r minúsculo, né, ao quadrado. Ok? Então, o que a gente conclui? Que 6π é igual a π vezes r ao quadrado. Né? Então, cancela π com π. E o raio, então, vai ser a raiz quadrada de 6. Então, significa que esse segmento aqui, a distância entre o centro da circunferência e uma extremidade da esfera, dado por r, vale raiz de 6 metros. Né? Mas isso ainda não é o raio que eu estou procurando. O raio que eu estou procurando é esse aqui. Esse... Não, isso aqui do jeito que eu estou fazendo vai faltar informação. Não, gente, é outra coisa isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu refazer. Esse desenho não me ajudou. Né? É o seguinte. É aqui, ó. É mais simples do que eu coloquei. Né? Esse arco, esse círculo máximo, é o que eu chamo de arco equatorial, certo? Só esse pedacinho aqui. Todo o círculo máximo eu chamo de equador. Né? Mas tem um outro nome que eu não passei, eu acabei assimilando de forma incorreta com o conceito de secção plana, que é o círculo máximo quando ele está vertical. Né? Mas a direção não importa, eles serão o mesmo círculo máximo. Né? Então esse arco, esse pedaço de arco equatorial é porque esse pedaço aqui se chama de... posso colocar assim, ó, secção equatorial, porque se passa aqui nessa parte do Equador, ou ainda meridional. Né? Ambos os nomes podem aparecer. Tá? Então, isso se refere ao círculo máximo que corta a esfera. Né? Então, na hora de fazer isso aqui, ó, posso fazer assim, para representar melhor o desenho. Só deixando claro, né? Poderia perfeitamente também estar na horizontal. Né? É o mesmo tipo de círculo máximo envolvido. Né? Então ele fala que essa região A aqui tem 6π metros quadrados. Mas, por se tratar de um círculo máximo, a área dessa região se calcula como π vezes r ao quadrado. Né? O raio aqui envolvido é o mesmo raio da esfera. Tá? Mesmo raio R. Ok? Então, disso a gente tem que π vezes r ao quadrado é igual a 6π. Cancela π com π. Então, r ao quadrado é igual a 6. Não precisa nem calcular o valor só do raio. Né? Por quê? Porque a superfície da esfera S, que é o que a gente quer calcular, a expressão dela é 4π vezes r ao quadrado. E a gente já tem o r ao quadrado. Né? Então, S é igual a 4π vezes 6, que é igual a 24π metros quadrados. Ok? Então, essa seria a interpretação correta. No jeito que eu estava fazendo lá, não tem nem informação, né, direito para poder conduzir os cálculos. Né? Mas, para não ficar no vácuo, a gente pode desenvolver um exemplo como aquele que eu estava fazendo ali também. Né? Deixa-me ver. Vou colocar aqui um enunciado para vocês se acostumarem com a leitura também do enunciado e a devida interpretação, né? A visualização correta do mesmo. Né? Então,
Se eu acho aqui uma questão legal. Esse é esse aqui, ó. Qual a área, né, de seção plana feita numa esfera de raio 1. De raio 1 metro. Né? Por um plano distante, colocar a raiz de 2 sobre 6 metros do centro da mesma. Né? Então, qual é a área dessa seção plana? Né? Bom, então vamos tentar primeiro representar. Né? Tenho aqui nossa esfera, que é cortada por um plano. Mas antes disso, deixa eu representar aí a seção do corte. Opa. Assim, né? Plano alfa aqui, cortando a nossa esfera. Né? E está perguntando a área dessa seção plana. É essa aqui que a gente quer descobrir. A área A igual a quanto? Né? Qual a informação que ele dá? Essa seção tem raio 1 metro, então a distância dela aqui para a parte da superfície da esfera é de 1 metro, então vou botar só 1 mesmo. Né? E a distância do plano até o centro, né, feita uma esfera de raio 1 por um plano que está distante raiz de 2 sobre 6 metros do centro da mesma. Então, se o centro da esfera está aqui, a distância entre esse plano e o centro é essa daqui que ele está se referindo. É raiz de 6, ou raiz de 2, dividido por 6. Tá? Então, a área da seção plana não, aqui eu errei. Feita numa esfera de raio 1, né? Então não é isso aqui não. É o raio da esfera que é 1. Desculpem. Aqui, ó. Senão estava resolvido já, né? Então, não tinha graça nenhuma. Então eu quero descobrir esse R aqui, certo? Então tá clara a estratégia, né? Aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Então vamos dizer que hipotenusa ao quadrado, que é 1, é igual... cateto ao quadrado, que é R ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 6 ao quadrado. Né? Então, 1 é igual a R ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 6 fica raiz de 2 ao quadrado é 2, 6 ao quadrado 36. Né? Então, passando esse 2 sobre 36 para o primeiro membro, vai ficar como 1 menos 2 sobre 36, já que ele estava positivo, né? E então vai ficar assim, ó, tirando o MMC, já que aqui é 1, né? MMC entre 1 e 36 é 36, né? 36 dividido por 1 dá 36, multiplicado por 1 também 36. 36 por ele mesmo dá 1, multiplicado por 2 dá 2. Então fica 34 sobre 36. Né?
Então, ou seja, né, a gente está dizendo aqui ó, que r ao quadrado é 34 sobre 36. Não precisa nem calcular o valor do raio. Né? Por que não precisa o valor do raio? Porque não é o que ele pede para a gente. O que ele pede para a gente calcular é a área da seção plana. Né? E a área da seção plana é dado por π vezes r ao quadrado. R ao quadrado é 34 sobre 36, então isso aqui dá π vezes 34. Pode colocar assim mesmo. Dá para simplificar, né? Vou colocar de forma mais simples aqui. 34 sobre 36. Assim. Aqui, ó, divide por 2 em cima e embaixo. Só para ficar mais simples mesmo. Então fica 17 sobre 18. Né? Então r ao quadrado é 17 sobre 18. Portanto, a área que a gente está procurando é π vezes 17 sobre 18. Né? Ou ainda, se preferir, 17π dividido por 18. Fica esteticamente melhor. Né? Metros quadrados. Tá? Quando tiver assim, em forma de fração, vocês não precisam fazer essa conta e deixar em decimal não, né? Dá muito trabalho. Deixa nessa forma de fração que dá para ter uma boa ideia do resultado. Okay? E aí dividir, né, 17 por 18, isso dá menos do que 1, aí vai e multiplica por π, né, uma aproximação de 3,14 e tal. É muita trabalheira. Né? Sempre que possível, deixe assim na forma fracionária. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então vamos fazer assim, já está um pouco longa demais, né, a aula. A gente vai ficando por aqui. Vocês tentem lá, né, continuem tentando fazer a lista. Qualquer dúvida traz na próxima aula e a gente continua a falar sobre o volume de esfera. Okay? Se eu fosse começar agora, acho que a aula iria até umas 10h30 mais ou menos. Né? Ok? Então, nesse caso, boa noite, né? E até a próxima. Até mais.